Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Isabela Oliveira. Eu sou a Brenda Oliveira. E eu sou a Ana Laura. E hoje vamos conversar sobre um assunto que está cada vez mais presente nas nossas vidas: a proteção dos nossos dados pessoais. E para isso, vamos analisar um caso que teve grande repercussão no Brasil: o vazamento de dados do Banco Inter e a relação desse episódio com a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. E antes de começarmos, eu quero fazer uma pergunta para vocês e para quem está nos ouvindo. Vocês sabem quantas informações pessoais compartilhamos diariamente sem perceber? Vocês sabem, meninas? Vamos descobrir agora. Pois é, nome completo, CPF, endereço, telefone, e-mail, localização, dados bancários, fotos, hábitos de costume. Praticamente a nossa vida está armazenada digitalmente. E muitas das vezes, meninas, nem pensamos sobre isso, né? Afinal, quando fazemos uma compra, abrimos uma conta em banco ou usamos uma rede social, estamos fornecendo diversos dados, né? A gente ali faz o login, coloca o e-mail, bota o nome, isso adquire bastante coisa, bastante dados. Sim, às vezes se torna automático, né? A gente, às vezes, se cadastra no Wi-Fi e coloca nossos dados pessoais. Exatamente. Mas e se essas informações caírem em mãos erradas, meninas? Quais seriam as possíveis consequências? Essa pergunta nos leva justamente ao caso do Banco Inter, que ganhou grande destaque em todo o país. Em 2018, surgiram denúncias de que dados do clientes do Banco Inter teriam sido expostos. O caso chamou muita atenção, porque envolvia milhares de usuários em informações consideradas extremamente sensíveis. Tipo, não foi um caso, foram diversos. Segundo as denúncias, poderiam estar entre os dados expostos nomes completos, CPF, telefone, endereço e até informações bancárias. Vocês conseguem imaginar a preocupação dos clientes? Afinal, ninguém espera que as informações importantes possam ficar vulneráveis. Eu não esperaria que o meu banco fosse liberar minhas informações pessoais. A gente acha que é um lugar seguro, né? Confiável. Além disso, a notícia ganhou enorme repercussão na mídia e levantou uma discussão importante sobre a responsabilidade das empresas em proteger os dados dos clientes, né? Eu acho que a gente vai confiando no banco e em vários outros dados que a gente coloca e no fim, né, nem sempre é tão confiável. E é interessante pensar que naquela época a LGPD ainda não estava em vigor, mas casos como esse mostram a necessidade de uma legislação específica para tratar a proteção de dados. Às vezes as pessoas pensam, eu não tenho nada de importante para esconder. Só que os dados pessoais possuem um valor enorme. É com eles que a gente se cadastra nas coisas que a gente precisa. É com eles que a gente abre contas, abre todas as possibilidades. Então, dados pessoais são muito importantes para todo mundo. Se tornam dados sensíveis, né? Exatamente. Com esses dados, pode ser aplicados vários golpes. Os criminosos estão aí a qualquer momento. Com um simples CPF, telefone, endereço, já dá para criar contas falsas e até mesmo realizar fraudes financeiras. Hoje em dia tem que tomar muito cuidado, porque está tendo muita fraude. E às vezes as pessoas chegam já com o seu CPF e você acredita que essa pessoa é de confiança. Não dá pra gente acreditar também que só idosos caem nesses golpes hoje em dia, porque cada vez mais os golpistas se aprimoram, né? Exatamente. Hoje em dia, muitas tentativas de golpes acontecem justamente porque os criminosos conseguem ter acesso a esses dados das vítimas. E querendo ou não, hoje em dia, para ter o acesso de todo mundo, está muito mais fácil, né? Quem nunca recebeu uma mensagem suspeita, uma ligação estranha? Às vezes isso acontece porque as informações nossas estão circulando por aí. Aquelas mensagens de telemarketing que a gente acha que é a nossa operadora nos ligando, mas muitas vezes são criminosos fazendo E até e-mail, né, meninas? Que mandar um link por ali, um SMS, algo do tipo que, preencha aqui para participar de um sorteio, preencha aqui para ganhar uma bolsa. A maioria dos bancos não entra em contato com você
se não for necessário? Exatamente, por isso a segurança digital se tornou uma necessidade e não apenas uma questão de tecnologia. Mas afinal, o que é LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, é como a gente estava falando, criada para garantir mais segurança e privacidade aos cidadãos brasileiros. Ela foi sancionada em 2018, mas entrou em vigor somente em 2020, estabelecendo regras para coleta e armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. Ou seja, as empresas não podem simplesmente coletar informações e fazerem o que quiserem com elas. Esse é um tópico bem importante, né, meninas? Tendo em vista que ela tem que proteger os nossos dados, assim como a gente tem cautela de dar esses dados, fornecer os dados para ela. E muitas vezes um tópico bem importante é que passa batido pela maioria da população aquele negócio de li e aceito. A gente muitas vezes não vai atrás de ver o que é essa política de privacidade que a gente está aceitando. E esses dados podem estar ligados justamente a isso, a quem eles vão fornecer esses dados quando você simplesmente clica em li e aceito sem realmente ler para aceitar. Exatamente, por isso a LGPD determina que os dados devem ser tratados com responsabilidade e transparência. E a lei também garante diversos direitos aos cidadãos. Por exemplo, temos o direito de saber quais dados a empresa possui sobre nós e, em determinadas situações, até solicitar a exclusão dessas informações. Quando uma empresa coleta dados dos clientes, ela assume uma grande responsabilidade sobre isso, né? Porque não basta apenas armazenar essas informações, é preciso protegê-las contra as invasões, vazamentos e acessos indevidos. Quando ocorre uma falha de segurança, a empresa pode ser responsabilizada. Além disso, ela precisa comunicar aos órgãos complementares e adotar medidas para minimizar os danos causados aos usuários. Porque, querendo ou não, a gente coloca os dados confiando naquilo dali, não que eles possam usar para malefício, no caso. Isso mostra que a proteção de dados não é apenas uma obrigação técnica, mas também jurídica e ética. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. O que um vazamento de dado pode causar na vida de uma pessoa? A primeira consequência, eu creio, né, meninas, que é o risco de fraudes financeiras. Afinal, ali, geralmente a gente tem muito dinheiro em contas. Hoje em dia a gente trabalha muito com Pix, com cartão digital. Então eu acho que isso pode influenciar muito. Na minha visão, ficou muito mais suscetível com a era digital. Porque, tendo em vista que esses dados sensíveis podem cair nas mãos erradas, né? Isso aí? Também Tudo início, né? Tá. Senão você vai ter que cortar e vai ficar uma proteção. Também existe golpes utilizando mensagens falsas, ligações fraudulentas e tentativas de roubo de identidade. Como a gente já citou, é justamente essas ligações que a gente acredita ter sido de telemarketing, de bancos ou algo do tipo. E elas, na verdade, são golpistas se passando por pessoas que a gente acredita ser de confiança. Além disso, há impacto psicológico, né, meninas? Saber que suas informações pessoais podem estar expostas gera muito insegurança e medo. E muitas vezes a vítima nem percebe imediatamente que está sendo alvo de fraude, né? Porque geralmente tem muita gente que não cuida os extratos bancários e hoje em dia é muito importante estar sempre cuidando isso. Ficar de olho quando o seu banco notifica que alguma transação foi feita e você não reconhece essa transação. Além disso, pode existir processos judiciais, investigações e prejuízos. Mas os prejuízos não afetam apenas os clientes. As empresas também sofrem bastante. Quando ocorre um vazamento, a confiança dos clientes pode ser abalada, né? Exatamente. Isso faz com que muitas vezes bancos grandes percam ações e isso faz com que as pessoas que têm algum tipo de investimento naquele banco não se sintam seguras de manter os seus investimentos lá. Às vezes elas colocaram dinheiro naqueles investimentos comprando as ações e perderam o investimento.
E recuperar a credibilidade no mercado é um processo muito demorado, até porque não foi de um dia para o outro que eles construíram nome, reputação, né? Embora as empresas tenham a responsabilidade, né, que é o dever delas, nós também podemos adotar alguns cuidados, né? Porque, querendo ou não, é o dever delas, mas nem sempre é cumprido, vamos dizer assim, né, meninas? E muitas das vezes a gente não está falando de empresas pequenas, estamos falando de grandes empresas, empresas que têm um nome muito consolidado no mercado. Usar senhas fortes é uma das medidas mais importantes nesses casos. Ativar a autentificação em 2 etapas também aumenta a segurança. Outra dica importante é desconfiar da mensagem suspeita, promoções milagrosas e links enviados por desconhecidos. E sempre que possível, manter aplicativos e dispositivos sempre atualizados. Vocês sabiam que muitos brasileiros só passaram a se preocupar com a privacidade digital depois de casos de grande repercussão, como o Banco Inter? Hoje é comum recebermos avisos sobre termos de privacidade em aplicativos, redes sociais e sites. É como a Laura estava falando, né, sobre aceitar e não ler. Isso mostra que a proteção de dados se tornou um assunto importante para toda a sociedade. Depois de tudo isso, podemos concluir que os dados pessoais possuem um enorme valor e precisam ser tratados com responsabilidade. O caso do Banco Inter mostrou que falhas na segurança podem gerar consequências para clientes e empresas. A LGPD surgiu justamente para garantir mais transparência, privacidade e proteção aos cidadãos. E agora, deixamos uma pergunta para reflexão. Tratamento de dados por falha na segurança. Ela deveria indenizar automaticamente todos os clientes afetados? Pensem bem sobre isso. Muito obrigada pela companhia de todos. Até o próximo episódio!